Voltamos com mais uma videoaula do curso Leitura e Produção do Texto Acadêmico. Essa é a terceira videoaula do módulo 2, com a temática central Produção do Texto Acadêmico. Nessa videoaula, discutiremos a coesão e a coerência como fatores de textualidade centrados no próprio texto. Verificamos nas videoaulas anteriores que os fatores de textualidade são aqueles capazes de promover a interação entre o emissor e o receptor. Dividimos tais fatores em dois grupos, sendo o primeiro grupo constituído pelos fatores pragmáticos, ou seja, aqueles relacionados com o processo sociocomunicativo do texto, e o segundo grupo constituído por aqueles fatores centrados no texto em si, como a coerência, com o todo de significado que o texto apresenta, e a coesão, relacionando-se com sua articulação interna. Nessa videoaula, abordaremos especificamente os fatores de textualidade centrados no texto, com foco na coesão sequencial e a coerência. Vamos lá! Primeiro, precisamos relembrar o conceito de coesão. Trata-se de um mecanismo que cria e indica laços de sentido que o texto produz para manter o tema e acrescentar novas informações. Também já discutimos na outra videoaula que a coesão de um texto é conseguida por retomada, ou seja, tanto pela repetição, como pela substituição gramatical ou lexical, bem como pela sequencialidade. E agora, focaremos nossa atenção sobre como utilizar a sequencialidade para garantir uma boa coesão textual. Talvez esteja se perguntando, o que eu quero dizer com coesão sequencial? A coesão sequencial conecta sequências próximas do texto, dando-lhe uma direção argumentativa. Veja no slide essa definição de Antunes. Desse modo, o uso de um mas, por exemplo, mais do que ligar orações, sinaliza, em geral, uma direção argumentativa contrária àquela que vinha sendo apresentada. Quer dizer, os conectores são uma espécie de sinal, de marca que vai orientando o interlocutor acerca da direção pretendida. Percebemos assim que os conectores ou conectivos são marcas textuais que sinalizam ao leitor a direção do texto, sendo impossível escrever sem os conectivos temporais, argumentativos, de causa e efeito, além, naturalmente, dos organizadores temporais e argumentativos. Observe alguns exemplos de conectivos temporais que nós temos aqui. Nesse slide, nós temos os conectivos de tempo anterior, como no exemplo da frase "Antes que chova, vou recolher as roupas que estão no varal". Um outro exemplo de conectivos de tempo simultâneo na frase "Enquanto você termina o trabalho, vou regar as plantas". E um exemplo de conectivo de tempo progressivo. À medida que os recursos forem chegando, faremos os investimentos necessários. Nesse outro slide, apresentamos exemplos de conectivos argumentativos. Podem ser de oposição, por exemplo, Antônio é um bom funcionário, mas costuma chegar atrasado. Ou Antônio é um bom funcionário, embora costume chegar atrasado. Nesses exemplos, os conectivos mas e embora se opõem à declaração inicial da frase. Verificamos também os conectivos argumentativos de causa e efeito, por exemplo, na frase "O sol brilha o ano inteiro no Nordeste, por isso, lá as praias são sempre uma boa opção". Ou, poderia dizer de outra maneira, como o sol brilha o ano inteiro no Nordeste, as praias são sempre uma boa opção. Sugiro que fiquem atentos na utilização de conectivos de causa e efeito para evitar sua utilização equivocada. Finalmente, quando abordamos a coesão sequencial ou a direção argumentativa do texto, além de conectivos, precisamos prestar atenção nos organizadores temporais, tais como quando, após, em seguida, entre outros, bem como os organizadores argumentativos, mas, porém, porque, por isso e assim por diante. Estar atentos às marcas textuais promove a coesão sequencial e favorece a compreensão textual do leitor, tornando o texto leve e agradável.
Como observamos, coesão e coerência são fatores de textualidades relacionadas com o próprio texto. Coesão refere-se a aspectos da estrutura interna do texto e coerência relaciona-se tanto ao que foi dito quanto ao mundo exterior. Pode um texto ser coerente sem coesão? Veja o exemplo nesse slide. Maria está na cozinha. A cozinha tem paredes brancas com azulejos. Eles são brancos. O leite também é branco. Esse texto é coerente, pois não possui nenhuma declaração que não se adeque ao conhecimento do mundo. Todavia, falta-lhe coesão nos seus elementos internos, tais como os conectivos argumentativos, a substituição lexical ou gramatical, que poderia tornar o texto mais fluido ao leitor. Uma outra pergunta: pode um texto ser coeso sem ser coerente? Veja outro exemplo do slide. Diz a Bíblia que Moisés construiu uma grande arca para salvar tanto a humanidade quanto os animais. O problema de coerência nesse texto está na designação do sujeito, pois, segundo a tradição bíblica, foi Noé e não Moisés quem construiu a arca por ocasião do dilúvio. Em síntese, podemos afirmar que um texto não se constitui de frases soltas, mas de uma reflexão sobre determinado assunto. Como fator de textualidade, a coesão diz respeito como as palavras se ligam no texto, e os conectivos sinalizam ao leitor a direção do texto, fornecendo-lhe a coesão sequencial. Um texto possui uma estruturação interna, que é a coesão, bem como a relação com o mundo exterior, a sua coerência. Eu sugiro uma leitura aprofundada dos textos indicados nas referências dessa videoaula, a fim de que possa ser capaz de estruturar textos acadêmicos que sejam tanto coerentes quanto coesos. Até o nosso próximo encontro.